Agora vamos falar de uma coisa que irrita muito, né? Uma coisa que acaba com a tranquilidade dos nossos animais. Os fogos de artifício. Além de ficarem nervosos, irritados, eles têm os ouvidos muito mais sensíveis que os nossos, né? Daí eles latem, se incomodam, se escondem, tremem. O que a gente faz nessas horas que a gente morre de pena, né? É sobre isso que eu converso agora com a veterinária Aline Martins. Aline, bem-vinda. Obrigada. Viu que Márcia Pontes mandou um beijo pra você, né? Vi outro pra ela também, querida. Aliás, vou aproveitar para dizer, ó, a gente ia falar sobre ansiedade, tem uma matéria pra gente rodar, mas a gente roda outro dia, vamos aproveitar esse momento aqui com a Aline para falar dos fogos e os pets. Não adianta, a gente não vai conseguir nessa vida que os humanos parem de soltar fogos, né? Complicado. Isso realmente incomoda demais, Incomoda bastante, visto que a capacidade auditiva deles é bem maior que a nossa, então se incomoda a gente, imagina eles. A gente, quando tá relativamente perto ou longe ali, né, a gente já se incomoda, se assusta. Aí o que acontece? As reações são diferentes, né? Sim, sim. Eles podem ter três tipos de reações. Animais que fogem por causa do barulho, que se escondem e que também se tornem agressivos. E dependendo dessa situação, a gente vai ver o manejo que vai ter que orientar cada um dos pets. Cada um, certo. Isso tanto para gato quanto para cachorro, né? Ambas espécies. Vamos falar então da proteção do ouvido. Tem alguma coisa que a gente pode fazer para que esse animal ele não se sinta tão agredido, porque às vezes é alto demais, é o vizinho que está fazendo. Como é que protege esse ouvido? O que eu aconselho, até pode-se colocar um algodãozinho no ouvido, ameniza um pouco, mas não vai esquecer de tirar o algodão depois, né? Que isso aí é um corpo estranho que pode atrapalhar. Mas o que eu aconselho seria colocar os animais para dentro de casa, fechar todas as portas, janelas, qualquer meio que eles vá fugir, colocar a televisão alta, que vai fazer com que abafe um pouco o som externo, que o problema que incomoda é os fogos. Televisão alta, hoje em dia a gente tem recursos no YouTube, Spotify, Relax My Cat, Relax My Dog, musiquinhas tranquilas que os pets podem ficar mais amenos com esses barulhos. Ah, que legal. Aumenta o volume, coloca o celular, coloca a TV, isso vai ajudar um pouco a tirar o foco deles do barulho. Entendi. E também porque eles vão estar presos no seu ambiente, na sua casa, no seu tranquilidade. Não vão fugir pelo portão. Não vão fugir, porque o principal é a fuga, né? Certo. Então, tem gente que coloca faixa assim pro ouvidinho e tal. Talvez incomode ele, né? Talvez tem cães que não aceitem. Gato nem se fala, isso aí vai ser horrível, né? Então, às vezes não seja, às vezes é mudar o foco, né? Manter eles no conforto. Por exemplo, os animais que gostam de se esconder, coloca toquinhas, principalmente os gatos, abre as portas dos armários. O gato não adora entrar num buraco, numa gaveta, deixa ele ficar ali na tranquilidade, na calmaria. Botar um ventilador, de repente, se não pode botar uma TV, um ventilador ligado, um barulho, isso vai fazer com que o barulho amenize um pouco. Certo. Ajuda bastante. O que pode causar se a gente não tiver essa precaução? Lógico, além de fugir, mas em questão do ouvido, ele pode ter danos auditivos por conta disso? Pode ter danos, mas o que eu me preocupo mais é que às vezes tem animais que têm epilepsia e com esse estresse exagerado eles podem entrar numa crise de convulsão, eles podem ter uma ansiedade muito grande, passar mal, então acaba prejudicando um pouco, né? O estresse, né? O gato pode parar de comer por causa disso, começar a ter outras doenças em sequência desse estresse. Muita gente vai querer lançar mão aí de remedinhos que acalmem. Isso é indicado ou não? Porque a gente vê que cada um se comporta de uma forma, né? Os remédios existem, florais, existe medicação natural, mas só que elas devem ser administradas com orientação do veterinário. Existem várias, mas cada uma é para um tipo de comportamento, né? O que tem medo, o que fica agressivo. Uma outra questão também da agressividade, que é um meio de ansiedade, é não colocar os cães tudo junto num lugar, porque eles podem ficar com medo, gerar uma ansiedade maior e brigarem. Não porque querem brigar, é porque eles estão com medo. E aí eles acabam descarregando no outro e fazer brigas. Então isso também brigando. Ou a não ser que uma pessoa fique junto monitorando. O bom seria sempre ter alguém monitorando esse momento tenso, né? Que acontece. Tá certo. Ótimas dicas pra gente cuidar. A gataiada lá em casa agradece. Vou deixar todo mundo lá bonitinho. Obrigada, doutora Aline, por ter vindo hoje aqui. Obrigada a você também. E um ótimo 2020. Igualmente, para todos. Obrigada.